E aqui estamos nós para mais uma pílula de direito administrativo. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal no YouTube. Meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional e idealizador do método de estudos Tríade da Alta Performance. Então, já clique aqui para se inscrever no canal, receber em tempo real, clicando lá no sininho, uma notificação a cada novo vídeo que for postado, e a nossa meta são 3 vídeos semanais de direito constitucional, direito administrativo e também o que eu chamo de mindset, que são conceitos avançados que você precisa ter para fazer com que a sua preparação para concursos públicos tenha alta performance. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que pouca gente estuda, um assunto que não é o queridinho das bancas examinadoras, mas volta e meia cai em concurso e a maioria não sabe nem para onde ir. E então é exatamente para preencher essa lacuna que eu trago esse vídeo. Eu vou falar sobre 3 características peculiares do pregão eletrônico. E aí, você já estudou pregão eletrônico? Já deu uma olhada lá no decreto 5.450? Se não, fica aqui comigo porque nesse vídeo você vai aprender o que cai mais em prova. Muito bom, muito bom. Só para te colocar uma referência, pregão presencial tem previsão na Lei 10.520 e no Decreto 3.555 de 2000. A lei é de 2002, o decreto de 2000. Já o pregão eletrônico tem previsão no Decreto 5.450 de 2005. E é com base nesses atos normativos que eu vou comentar com você aqui, 3 características que distinguem o pregão eletrônico do pregão presencial. A gente começa falando sobre a questão referente os prazos que a lei define para pedido de esclarecimento e para a impugnação do edital. Pedido de esclarecimento é quando o licitante tem alguma dúvida, ele tem algum questionamento para fazer a administração com relação ao objeto, para que ele possa apresentar uma proposta que possa ser aceita pela administração. Às vezes o edital não é claro a respeito de uma especificação, a respeito de uma exigência, então ele pede à administração um esclarecimento. Já a impugnação não, a impugnação é o licitante apresentar uma justificativa ou de mérito ou de legalidade que aponta a ilegalidade do edital. A administração, você pisou na bola, essa cláusula do edital é ilícita ou porque ela fere um trecho ou dispositivo expresso de lei ou porque ela vai ferir algum princípio da administração pública, então o licitante dirige essa impugnação. E aí funciona da seguinte forma: prazo para pedido de esclarecimento e impugnação do edital no pregão presencial é de 2 dias úteis antes da sessão pública. Então, o licitante que no pregão presencial queira pedir esclarecimento ou impugnar o edital, ele tem até 2 dias úteis antes da data em que vai ser realizada a sessão pública para apresentar a sua petição para a administração pública. No caso do pregão eletrônico, esse prazo difere. Se for pedido de esclarecimento, ele tem que ser apresentado em 3 dias úteis antes da sessão. Se for prazo para impugnação, são 2 dias úteis. Então, no presencial é um prazo só, 2 dias úteis. No pregão eletrônico, para esclarecimento, 3 dias úteis. Para a impugnação do edital, 2 dias úteis, ok? Então essa é a primeira característica peculiar do pregão eletrônico. Vamos para a segunda característica peculiar. No pregão eletrônico, você tem a exigência prévia de cadastramento dos licitantes. Significa isso que, para que uma empresa participe de um pregão eletrônico, bem antes daquele pregão específico no qual ela está interessada ser realizada, ela precisa se cadastrar no sistema eletrônico que aquele órgão usa para realizar o pregão. Aliás, é isso um pregão eletrônico. É aquele mecanismo em que a disputa vai ocorrer num ambiente, um ambiente virtual em que é possível a comunicação entre o pregoeiro e os participantes, né? Entre os licitantes. Então, a título de exemplo, na esfera federal trabalha-se com Comprasnet. Você pode depois consultar a respeito no site comprasgovernamentais.gov.br. Lá você dá uma olhadinha em algumas informações sobre o Comprasnet. Então, no pregão eletrônico, usando esse exemplo do Comprasnet, para as licitações em âmbito federal, quase todos os órgãos usam Comprasnet, precisa então o licitante fazer um credenciamento prévio.
no qual ele vai receber lá aquela questão de identificação, chave de segurança, justamente para que o licitante possa confirmar a sua identidade virtual, ou seja, quando entra lá no pregão a empresa ABC Limitada, é preciso que haja mecanismo de segurança para certificar que de fato aquela empresa ABC é a empresa ABC. Então o licitante tem lá um token que ele vai plugar no computador, vai ter lá certificado digital, chave de segurança e tal, e aí sim ele consegue adentrar no sistema para cadastrar proposta e participar do pregão. Já no pregão presencial, esse cadastramento prévio não existe. No pregão presencial, o licitante basicamente toma ciência da licitação e vem à sessão pública, que é marcada em dia e horário certo, com 2 envelopes, seu envelope de proposta e seu envelope de habilitação, e dali ele já vai ingressar naquela licitação, vai fazer seu credenciamento na hora e participar da disputa. Volto a dizer, no pregão eletrônico o cadastramento é prévio. Antes de a licitação ser aberta, o licitante precisa se cadastrar para que ele possa ter acesso ao sistema com segurança. Então essa é a segunda peculiaridade do pregão eletrônico. A terceira peculiaridade é a seguinte, preste muita atenção porque essa é a que mais cai em prova. No pregão presencial, funciona assim, o licitante vem e entrega a proposta escrita. Primeira análise que a administração faz é sobre a chamada aceitabilidade da proposta, que é verificar se o produto ou serviço que o licitante colocou na proposta é compatível com as especificações do edital. Um exemplo bem simples, a administração vai comprar aqui, ó, um caneco como esse para servir, vamos colocar um caneco não, porque isso pode ser uma coisa meio atípica no serviço público. Xícara, ela vai comprar xícara para servir cafezinho. Aí a administração coloca lá o modelo da xícara que ela quer. Ela quer uma xícara do tamanho tal, que seja da cor tal, do material tal, enfim. Para quem é do ramo, há lá uma série de especificações que são usuais no mercado. Daí a primeira análise que a administração faz quando recebe a proposta do licitante no pregão presencial é se ele, as características do produto que ele pretende fornecer coincidem com as especificações que a administração colocou no edital. Porque se não coincidirem, vamos imaginar que ela quer xícara branca e ele coloca lá uma xícara vermelha, olha que loucura, a administração dali mesmo desclassifica a proposta porque não faz sentido ele seguir na disputa, sendo que, ainda que ele tenha o preço mais baixo, ele de fato não vai servir a administração na medida em que a administração não quer aquele produto. Então, a primeira análise é da aceitabilidade da proposta. Sendo aceitável a proposta, então a administração analisa preço. E aí, ao analisar preço, existe uma fase que é a fase mais importante, de lances verbais e sucessivos. No pregão presencial, a administração só vai colocar na fase de lance os seguintes licitantes. Ela pega a proposta de menor valor dentre aquelas aceitáveis e as demais que forem até 10% superior a esta. Então vamos colocando em números simples, vamos imaginar que a proposta de menor valor seja a proposta de R$1.000. A administração vai reunir todas as demais que forem, vai reunir esta e todas as demais que forem até 10% superiores, ou seja, até R$1.100. Então, somente o licitante que apresentou a proposta de menor valor e aqueles que apresentaram proposta de até 10% esta de menor valor é que vão para a fase de lances verbais. Ou seja, a ideia da administração é meio que disciplinar os licitantes para colocarem preços o mais real possível. Não ficar alucinando colocando preços exorbitantes, porque senão eles não chegam nem à etapa de lances para disputar ali para ver quem vai fazer o menor preço. Então, por isso que só vai a proposta de menor preço e as outras que estiverem até 10% superiores. E aí vão para a etapa de lance, eles vão disputar lances sucessivos até que se define o ganhador. No pregão eletrônico isso não acontece. No pregão eletrônico o licitante cadastra a proposta no sistema, normalmente em PDF, o pregoeiro faz análise da aceitabilidade, ou seja, verifica se a proposta é compatível com as especificações do bem ou serviço descrito no edital, e aí todos os licitantes vão para a fase de lances. Ou seja, o preço que o licitante coloca na proposta escrita não é levado em consideração.
todos os que tiverem uma proposta compatível com as especificações do edital vão para a fase de lance. E não só aquele que tem a proposta de menor valor e as demais até 10% superiores. Não. Todos os licitantes participam da fase de lances. Então, em resumo, é o seguinte. A terceira característica é que, enquanto no pregão presencial apenas alguns licitantes vão para a fase de lances sucessivos, qual? Aquele da menor proposta e os demais até 10% superiores à menor proposta, de menor valor, no pregão eletrônico, todos os licitantes que têm suas propostas aceitas vão para a fase de lances e eles então vão disputar para ver quem tem o menor preço para fornecer pela administração. Então essas são as 3 características que diferem o pregão eletrônico do pregão presencial. Agora, é óbvio que existem várias coisas que eu não comentei aqui, que são as características comuns ao pregão presencial e ao pregão eletrônico. Por exemplo, o tipo de licitação é sempre o menor preço, o prazo entre a publicação do edital e a realização das sessões mínimo é de 8 dias úteis, não se aceita a garantia de proposta, a inversão das fases ocorre no primeiro julgamento e depois a habilitação. Isso que é característica comum, eu não tratei no vídeo, apenas as características que diferenciam o pregão eletrônico do pregão presencial. Ok? Ficou bem claro? Anotou tudo aí? Colocou aí no seu esqueminha mental para você não esquecer e acertar qualquer questão que vier em prova sobre essa matéria? Muito bom! Eu quero te fazer um convite. Se você quer aprender um pouco mais comigo sobre licitações, e esse é um assunto que eu tenho muita tranquilidade de falar, porque fui pregoeiro oficial, integrei comissão permanente de licitações e posso dizer que eu acho esse um assunto bem bacana de estudar e eu tenho alguns macetezinhos que podem revolucionar a forma como você vê licitações e contratos, né? Até muitos brincam lá que a Lei 8666 é a lei do cão, né? Lei do demônio, coisa parecida. Nada disso. Você vai ver que é possível aprender, é só aprender do jeito certo. E eu tenho um convite que é justamente, vou colocar aqui embaixo um link de uma aula grátis, uma aula de 1 hora de duração de conteúdo, ó, porrada de licitações e contratos que você pode assistir agora e conseguir dominar um dos assuntos que eu considero assim mais difíceis da Lei 8666, que é a parte referente à alienação de bens públicos. Como é que o Estado pode alienar bens públicos, licitação dispensada? Isso é um assunto que pouca gente domina, mas não vai ser com você, porque você vai assistir a aula e vai torcer para que esse assunto caia em prova. Então, fica aí o convite para você assistir essa aula e a gente se encontra no próximo vídeo. Gostou desse? Gostou desse vídeo? Achou legal, bacana? Trouxe aí novos insights? Clica aqui no curtir, deixa seu comentário, se envolve comigo para eu saber que eu estou fazendo a coisa certa e querer fazer mais ainda a coisa certa, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva. Até o próximo vídeo.